Oi, gente. Aqui é a Carol. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de rainha e quais as estratégias você pode utilizar para poder estar com uma rainha, manter uma rainha, sobre as construções de cada rainha, né? Que são essas construções aqui que são específicas do tipo de rainha que você está utilizando e qual é melhor para o quê. Vamos lá. Eu estou usando a Herder, que em português tem uma tradução engraçada que é. Esqueci, desculpa. Mas, nossa, fugiu aqui da minha memória completamente. Mas enfim, você vai saber aí se você utiliza ela. Porque ela tem um bônus de mel, de melado, de produção de melado. E aqui na ilha, eu estou na ilha, eu tenho que curar muitas e muitas e muitas formigas soldado. Então, eu tô dando preferência para ela porque aqui, ó, na minha produção, eu tenho uma melhora de mel, de melado e eu tô precisando muito disso agora. Olha só, meu inventário está super, super baixo. 3,9 milhões. Eu não tenho. Isso daqui é menos da metade para eu curar as formigas soldado de uma tropa minha. Então, vamos lá. Vindo aqui em formiga e clicando em classes, você. Ah, pastor, lembrei. Herder em português está pastor. Começando pela que eu estou usando, que é o tipo, né? A classe pastor. Se eu clicar aqui em cima, ele vai me dar essa opçãozinha aqui de tradução, ó. Ela me dá a opção de ter uma, uma construção única para a classe de pastor, né? Que vai poder enviar recursos para os meus aliados. E aí também usar o melado para comprar algumas coisas. Isso eu acho que é a melhor coisa dessa classe. E também você tem um boost de ataque e defesa para a sua guarnição. Vou mostrar como é que isso aqui funciona na prática. Então, aqui, ó, eu tenho mais 50% de produção de melado. A comida da minha tropa custa 30% menos. Eu posso comprar tudo na Joaninha com um desconto de 5%. São os prós, né? E aqui, contras. Se eu for atacada por um outro jogador, ele vai me tirar mais 100% de todos os meus recursos. Ele vai ele vai tirar a mais de tudo que eu tenho. E a minha velocidade de cura vai diminuir em 50%. São os contras. Mas vamos por partes, vamos aqui na construção dessa classe de rainha, que é essa aqui. E aí eu vou te mostrar aqui, ó, clicando em detalhes e você clicando aqui em mais informações, ela vai te dar todos os status que você vai ter utilizando essa classe de acordo com o nível da construção. Então, ó, eu tô no nível 18, meu nível tá bem ruinzinho, comecei a melhorar essa classe recentemente. Ela aumenta aqui a capacidade que eu tenho de transportar recursos para o pessoal da minha aliança. Claro que a gente nunca usa isso, né? Isso que a gente é bem inútil. Ninguém doa recursos por essa estratégia aqui, porque a gente tem as farms, né, para atacar. Vai custar menos para eu mandar esses recursos para a pessoa, mas em compensação eu tenho esse 18% a mais na minha ataque e defesa da minha unidade que estiver na minha defesa, no meu garrison, que garrison em português eu esqueci como é que é, mas é basicamente as tropas que vão te defender aqui, ó. Nessa. Eu tô sem as tropas aqui ticadas, ó, porque eu estava em guerra. Estava lutando. Então é melhor você tirar todas as suas tropas para você não ter que ficar curando soldados depois. Fica a dica. Mas a melhor coisa desse tipo de formiga é que tem uma loja específica para você comprar recursos muito baratos. Que é essa lojinha aqui, ó. Que você só tem quando você está utilizando essa classe.
né? Só tem disponível, você só consegue comprar quando você estiver utilizando essa classe. E olha só, eu tenho 1 milhão de planta por 1.000 diamantes. 1 milhão de planta por 1.000 diamantes, é isso mesmo. Ó, vou comprar aqui. 1 milhão de plantas por 1.000. Pronto, 1 milhão. Mas, pra mim não vai fazer diferença, porque eu tenho 736,3 milhões. Tô comprando pra vocês verem como é que funciona. Isso daqui, pra quem tá lá no nível 22, faz muita diferença, né? 1 milhão de planta faz muita diferença. Então, ó, aqui 50 mil não vai fazer tanta diferença. Vou comprar pra vocês verem. E a cada momento que eu compro, ele vai habilitando uma outra opção de compra para, ó, 35, ó, 1,5 milhão por 1.500. Vou comprar para vocês verem. 240 mil melados por 1 hora de speed up de evolução. Eu nem tenho, ó. Mas eu não tenho aqui agora, né? Não vou comprar. Tô mostrando pra vocês. Ó, tem esse aqui que são 5 aceleradores de 1 hora por 700 diamantes. Vou comprar. Então, essa lojinha aqui, ela tem, às vezes, 5 milhões de recursos por 3.000 diamantes, 5 milhões de areia, 5 milhões de terra úmida. Então, vale muito a pena, além da produção extra de melado. Vamos para a próxima classe, que é a que o pessoal mais usa aí, né? Acho que uma das que o pessoal mais usa, que é a Raider, que é a que eu mais uso também. E aí, os prós, você tem uma construção que você vai melhorar a sua unidade Pro, que é essa construção aqui. Essa construção aqui, ela só entra em vigor quando você está usando aquela classe. E aí, vamos vir aqui nos detalhes, ó, dela. A minha unidade Pro, ela tem 24% de boost de ataque e 24% de boost de defesa quando eu estou utilizando esta classe. E aí, isso é porque eu estou no nível 24, né? Quando eu for para o nível 25, vai ser mais 25%, isso de acordo com o nível que você utiliza, que você melhora, né? Essa construção aqui, ó. O meu tá no 24. Voltando aqui, vamos lá. Eu tenho mais 150% que eu consigo carregar de recursos quando eu tô atacando outros jogadores. Então, quando a gente pega aqueles recursos da galera, quando você tá em Raider, você pega muito mais. Isso aqui é bom para você atacar suas farms. E aqui, como quando alguém te ataca, você perde mais 100%, é bom você deixar sua farm nessa classe, pastor, e atacar como Raider, né? Só não melhora tanto a sua farm nesse nível aqui, porque senão também você vai matar todas as suas formigas nas suas farms aí. O outro pró é que 40% das formigas que foram mortas, elas, ao invés de morrerem, elas são convertidas como machucadas. Então, você vai ter só que curá-las na piscina de cura, né? Ao invés delas morrerem, você perder essas formigas. A velocidade de melhora, mais 100%. Completo oposto desse aqui, né? Que a velocidade de melhora é menos 50%. Completo oposto não, né? O oposto. Mas aí você vai ter uma dificuldade na hora de colocar todos os outros recursos. Vai ter um debuff aí de menos 30%. E, consequentemente, menos 30% de melado. Como eu estou com pouco melado, eu não estou utilizando essa justamente por isso. E quando você está coletando, você tem aí menos 50% de recursos coletados utilizando essa classe. Então, se você tiver de domingo para segunda, que é nosso evento aqui na segunda-feira é construção e no reset da segunda-feira é de coleta. Na teoria, você tem que começar a coletar aí o quanto antes. Então, eu começo a coletar no domingo à noite, lá pelas 10 da noite. E aí,
vem a melhor classe para coletar, que é a cultivador. Que você tem uma construção específica para você ganhar recursos, que é essa construção aqui. E como eu não estou nessa classe agora, eu não consigo pegar, mas ele provém todos esses recursos, menos o melado, né? Vamos vir aqui em detalhes. Ó, a minha tropa, ela pega 44% a mais quando eu tô coletando. A minha velocidade de coleta é mais 22%. Os processos de recurso que são esses que a gente ganha quando clica ali de tempo em tempo, 3,4, bem pouquinho, né? Eu consigo 30% a mais na produção de recursos, menos de melado. E poder que não significa muita coisa, mas se eu melhorar isso aqui até o nível 25, ó, eu melhoro muito a minha capacidade de coleta. Então, já viu aquele pessoal que pega MVP no dia de coleta, que os números deles são estratosféricos e que você nem consegue entender por que eles fazem tantos pontos? Provavelmente essa construção deles aqui está no nível 25 e eles conseguem mais 50% do valor de coleta que eles tiveram, além de ter um boost de 25% na velocidade de coleta. Olha aí, segredinhos para vocês. Esse outro item aqui é a quantidade de recursos que ele melhora aí de hora em hora. E o poder, que é esse número aqui em cima, que não faz diferença nenhuma pra gente no final das contas, né? Não significa nada, que eu quis dizer, esse número do poder. Voltando aqui à classe, os prós, né? Como a gente disse, esse aqui a gente consegue proteger uma quantidade de recursos quando algum outro jogador ataca a gente, que a gente consegue saber vindo aqui e aqui, ó, proteção. É essa quantidade aqui, se alguém me zerar, se alguém me atacar, até me teleportar automaticamente, eu ainda vou manter essa quantidade aqui salva, né? Eu vou proteger estando em cultivador. Como eu disse, né? A velocidade de coleta em mais 50%, a capacidade, né? Mais 100% quando eu estou coletando. E aqui os contras. Todas as minhas tropas perdem 30% de ataque se eu estiver atacando outro jogador. E assim mesmo de defesa e de velocidade, de marcha. Então, se você quiser manter sua farm aqui, é uma boa, mas não é tão boa assim, porque na hora que você for atacar, essa proteção de recursos vai ser protegida e você, consequentemente, vai tirar menos recursos da sua farm. Então, minha sugestão, mantenha sua farm no cultivador e quando você for atacar, troca para o pastor, né? Dessas construções aqui de rainha, a minha dica é coloque todas as construções no máximo que você conseguir, né? Eu fico mais em Raider, que em português eu esqueci como é, e por isso que eu melhorei mais aqui, ó, essa construção da Raider. Vamos falar um pouquinho aqui dessa especificação aqui, ó, do tipo de classe que a gente tem aqui, ó. Vamos entrar aqui nesse menuzinho aqui e vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque são muitas opções, mas só para vocês terem uma ideia, né? Temos aqui as 3 classes, ó, cultivador, raider e pastor. E isso aqui você vai desbloqueando quando você manda a sua formiga para a árvore para fazer aquela tarefinha. Que aqui na ilha, a gente manda para esse lugar aqui, ó. A construção da zona de guerra. Eu clico aqui. E aí, quando eu seleciono aqui, baseado no meu tipo de rainha, eu vou conseguir esses pontos que estão sendo mostrados aqui. Esse primeiro conjunto aqui é para quem paga o Light Contract. Posso falar sobre ele no outro vídeo. É R$109, se não me engano. E você fica aí 30 dias recebendo
alguns aceleradores e você tem essa prioridade aqui na hora de mandar suas formigas para a árvore e ter essa experiência aqui de volta. Mas vamos lá, cultivador. Não faz diferença, na teoria, não faz diferença nenhuma qual você manda, né? Se você manda para fungo, para carne, não faz diferença, mas dê preferência para a ordem que está aqui. Esse aqui sempre vai ser o primeiro a lotar. Por quê? É o que dá mais XP, né? É o que dá mais pontos. E aí eu já vou explicar para você onde vai entrar esses pontos. Se aqui tiver lotado, manda para esse aqui. E se aqui tiver lotado, manda para esse aqui. No reset, seja o primeiro a mandar suas tropas, que aí você sempre vai conseguir esse número 1 aqui e você vai, consequentemente, conseguir mais pontos todas as vezes, né? Ele demora um pouquinho mais, as tropas vão ficar lá na árvore mais tempo, mas você vai ter mais pontos aí. E aí, consequentemente, né? Aqui tá cultivador, aqui tá o de raider e aqui tá o de pastor. Então, se você não conseguir nesse primeiro aqui para conseguir mais pontos, vai consequentemente. Não manda para esse último aqui não, que você consegue bem pouquinhos pontos, ó. 114 mil, 85 mil, a diferença é muito grande. E você vai utilizar esses pontos aqui nessa classe, como eu disse para vocês, vindo aqui, ó. E olha só, nessa opção aqui de pastor, como eu disse, eu não melhorei muito essa classe de rainha, então eu tenho poucos pontos, ó. Para eu ir para a próxima fase aqui, para o próximo level, eu preciso de mais pontos aqui, ó. Eu tô com 103 mil, eu preciso de 127 mil para eu desbloquear essas opções aqui, ó. E aí, quando eu desbloquear essas opções aqui, eu vou poder vir aqui em cima, ó, e escolher qual eu vou utilizar aqui de acordo com os espaços que eu tenho. Aqui eu tenho 3 de cada. Aqui eu tenho 4 daqui, 3 daqui. Essa aqui é a que eu tô mais evoluída. E aqui na cultivador, 3 e 3. Isso aqui faz muita diferença quando eu estou coletando, por exemplo. Eu só mando minhas tropas para coletar carne, porque aqui, ó, eu tenho essa opção de mudar essa melhora aqui para me dar o buff de carne. Por exemplo, ó, esse item aqui eu tô no level 5 dele, baseado nos pontos que eu já ganhei e desbloqueei aqui nessa linha aqui, né, do tempo, ó, quanto mais pontos eu ganhar, eu vou desbloqueando esses outros recursos aqui para poder utilizar nessa parte aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que agora, vamos ver essa que eu tô aqui agora. Depois eu dou o exemplo aqui na hora de coletar, quais são os melhores para coletar, tá? Mas vamos lá. Ó, agora eu tô utilizando esse aqui, que eu ganho mais 20% de pontos quando eu tô coletando. E se eu vim aqui em Replace, substituir, eu consigo ver outros itens que eu já desbloqueei para poder usar. Ó, consumo de carne, menos 9%. Eu tenho muita carne, não vai fazer diferença para mim, não vou utilizar. Os recursos que eu posso enviar para algum coleguinha, ó, mais 5 mil, não vai fazer diferença nenhuma também. Proteção de melado, se alguém me atacar, eu vou proteger 500 mil a mais. Ou eu vou consumir menos 5% de planta. Esses aqui, para mim, eu acho que são inúteis. Então, o que eu deixei agora é esse aqui, mais 20% quando eu estiver coletando. O outro aqui, ó, eu tenho um outro desse de 36% quando eu estiver coletando. E, por fim, aqui é o que eu mais preciso. Melhora em 2.500 unidades de melado por hora no melado. Então, esses 2.500 por hora aqui, ele vai estar refletido bem aqui, ó,
nesse 232,6 quilômetros não, 1.000 por hora, quilômetros por hora, eu viajei. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Se eu vim aqui, Class Feature, e aqui nessa opção aqui, eu tirar, vou colocar um outro aqui. Vamos lá, tá quanto? 232,6. Eu vou vir aqui e vou tirar. Vamos ver quanto de diferença vai fazer, ó. Vou colocar esse aqui. Tava 232,6, ó. 215,3 mil unidades de melado por hora. Então, isso aqui faz muita diferença. E às vezes a gente, como tem muita opção, né? Às vezes a gente nem percebe. Mas prestar atenção nisso aqui faz muita diferença no dia da coleta, por exemplo. Ó, vou voltar esse aqui, da de melado, e vou te mostrar aqui. Na cultivador, eu sempre deixo esse aqui, ó, capacidade de coleta mais 20%. Esse aqui é um dos primeiros que é desbloqueado. Então, mantenha esse aqui de cultivador a capacidade de coleta. E aí você foca em um tipo. Você vai coletar. Eu sugiro que você colete ou carne ou planta. Por quê? Nas pilhas de nível 7 ou 8, você consegue maior quantidade de unidades de carne de planta. De areia e de terra úmida são muito menores. E aí, na hora de ganhar os pontos, você não tem tanta diferença assim de pontos. Então, eu estava coletando a areia para poder desbloquear um evento aqui da ilha. Mas, como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, o carne, eu tenho mais 7% de velocidade em coletar carne, vou colocar aqui. E esse outro aqui, ó, a marcha da unidade quando estiver coletando, mais 20%, não vai fazer tanta diferença para mim aqui na ilha. E aí, o que eu vou fazer é substituir aqui, ó. Eu aumento a quantidade de carne coletada por hora, mais 45 mil unidades de carne por hora. Isso aqui vai fazer toda a diferença no meu dia da coleta. Manter essas três opções aqui, ó. Mais 20% de capacidade, mais 7% na velocidade e mais 45 mil, eu falei 4.500, desculpa. Mais 45 mil unidades de carne por hora quando eu estiver coletando carne. E aí, meus amigos, eu mando minhas tropas por uma pilha de nível 8, que aqui na ilha, infelizmente, eu não tenho para mostrar para vocês, no domingo à noite. E aí, eu seleciono essas três opções aí da minha rainha. Meu amigo, eu consigo MVP toda terça-feira, né? Toda segunda-feira à noite, no caso. Quando eu faço isso, utilizando essa cultivador com aquelas opções que eu mostrei para vocês. Vamos lá. Mais uma vez para vocês salvarem aí, olha o dedo do print. É isso aqui, ó. Essas três opções aqui, ó. Capacidade, velocidade de coleta de carne e velocidade e quantidade de carne coletada. Também tem essas opções para planta, para areia, ó, para terra molhada, terra úmida, mas eu prefiro manter para carne porque é o mais fácil de encontrar. E eu preciso de carne? Não. Eu tenho muita carne? Tenho. Mas é carne que dá pontos, queridos. Então, eu vou coletar carne mesmo sem eu precisar de carne. É o que importa no final das contas, né? E aí, dessa partezinha azul, ela tá ligada diretamente aos pontos que você consegue quando você manda suas formigas para a árvore. Então, aqui você vai ou diminuir o tempo, ó, menos 5% de tempo quando eu mando minhas formigas lá para a árvore, mais 30% de pontos de experiência quando eu mando minhas formigas lá para a árvore, mais 500 pontos, deixa eu ver se eu tenho um melhor aqui, menos 4% de tempo, mais 500, mais 500 não, 5.000, tô muito louca hoje. Vou deixar esse aqui. Ó, ainda tem até uma outra opção aqui. Vamos lá, vou deixar todos esses aqui. Então, é só aqueles pontos que você ganha para poder ir desbloqueando aqui essas opçõezinhas aqui, ó.
que você vai desbloqueando com esses pontos que você vai ganhando e você vai tendo mais e mais e mais e mais opções. Vamos lá, no último nível de cultivador. Misericórdia, eu tô no 54 e vai até o... Para vocês verem, gente. Vai até o 200. Nossa, tô muito atrasada. Ó, vamos lá. O nível 5 de coleta, olha, ele me dá mais 30% de capacidade de coleta. E eu tenho de 20%, né? Ó, mais 24% no 190. Mas até eu chegar lá, eu tô no 54, gente. É muita coisa, né, queridos? Ai, ai. Vamos lá. Fé no pai. Fé no pai quando a gente chega lá. Acho que eu falei tudo sobre os tipos de rainha. Se você tiver alguma dúvida, se eu não tiver falado alguma coisa específica, manda aqui nos comentários pra mim. Não esquece de dar um like, me ajuda muito. Comenta. Comenta mesmo se você não tiver nada pra comentar. Manda um alô pra sua tia, manda um alô pra sua avó aí nos comentários. Que nos próximos vídeos eu vou pegar um print dos comentários mais legais que eu recebi nesse vídeo aqui e vou colocar no próximo vídeo. Vou mandar um alô pra sua tia, pra sua avó. Se você mandar um alô nos comentários aí. Dá essa moral. Só uma moralzinha, tá? Um abraço. Manda esse vídeo pros seus amigos aí da sua aliança que não entendem muito sobre os tipos de formiga, tipo de rainha aí, que agora eles vão entender. Se eles não entenderem, manda ele assistir o vídeo de novo, até ele entender. Tô brincando. Um beijo e tchau, tchau.